Hoje está corrido, agenda cheia. Chegamos um pouco além do horário do início do culto, porque 3 dos pastores estavam participando do culto de despedida do nosso querido irmão, Dr. Renato Brasil, deixando viúva a nossa querida Dulce. O reverendo Nivaldo falou no começo, pode chegar a tempo ainda aqui, né? Mas eu tive que ficar até o fim. E o reverendo Wesley também estava presente lá, deixando o abraço fraternal da igreja. Renato descansou aos 91 anos e nós rogamos a igreja continue intercedendo pela família. Se achava toda presente ali, certamente confortada pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo, e assim o é com todos nós. Mas nunca é demais a gente interceder por esses queridos irmãos. Eu quero convidar a igreja à leitura bíblica no Salmo 42. Salmo 42. Como nós sabemos, quando falamos assim, livro dos Salmos, a gente deveria falar os livros dos Salmos, porque são 5 tomos, 5 volumes. O primeiro deles vai até o Salmo 41. Você abrindo agora a sua Bíblia aí, você está vendo que um pouco acima da menção do número do Salmo está livro 2. Então, exatamente este Salmo 42 inaugura o segundo livro dos Salmos, que vai até o capítulo 72. E é bom a gente ter essa noção de separação, porque eles têm ênfases. Cada livro de Salmos tem uma ênfase. E a ênfase deste segundo livro, inaugurado pelo Salmo 42, nos aponta esta necessidade de Deus, esta carência de Deus que todos nós temos. O primeiro livro, encerrado exatamente no Salmo 41, foi motivo de leitura agora há pouco lá no culto fúnebre, pela participação do reverendo Wesley, que leu o Salmo primeiro, e foi muito feliz ao colocar a biografia do nosso saudoso irmão Renato nos moldes daquele salmo que apresenta o homem que é bem-aventurado, e foi aplicado exatamente ao nosso querido Renato. Alguns que estavam ali puderam ouvir também. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele sabe qual deve ser a sua companhia, a família da fé, o povo de Deus. E ele tem prazer na lei do Senhor, dia e noite nela medita. Aliás, nossa pastoral desse domingo fala sobre a meditação. E aí tudo que ele faz, ele é exitoso, ele é bem sucedido, porque está no caminho certo. Então o primeiro livro tem uma ênfase distinta, apresentando o desafio de um homem bem-aventurado. O segundo livro de Salmos traz este outro retrato, necessidade de Deus. Vamos a uma só voz ler todo o Salmo. Eu convido para que fiquemos em pé, porque em pé a gente lê com mais vigor, com mais força. Leamos todos juntos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde estás? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ó Deus, fazemos nossas as palavras do salmista. Ele tem o seu contexto próprio, mas como haveremos de observar tantas vezes, nós nos identificamos com as realidades aqui apontadas. Então, ó Senhor, que esta palavra, ao mesmo tempo em que vai, eventualmente, apontar realidades difíceis, pesadas, que estão sobre nós, há de certamente abrir largas avenidas pelas quais nós haveremos de transitar confiados no Senhor. Usa o teu instrumento, ó Deus, nesta hora, mas fala aos nossos corações pela mediação do teu Espírito Santo. E é em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? É o que ressoa a primeira parte do versículo 5, a primeira parte do versículo 11, que é um reprise. E se você avançar para o salmo seguinte, você vai ver que ele termina também, um salmo mais curto, mas da mesma sorte, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim. É um refrão, é um coro, como a gente canta os hinos, tem a estrofe e tem o coro. A estrofe, ela alinha um pensamento, uma diretriz, uma doutrina, e o coro vem quase como um responso, uma resposta. Aqui neste caso, este coro é um coro triste, é um coro perturbado, é um coro que está afetado por realidades bastante difíceis. E eu quero elencar elas. Gostaria que você me acompanhasse na maneira como os filhos de Coré, a quem se atribui esta composição, uma família musical, né? Algumas famílias musicais se destacam na Bíblia. A família de Coré era uma destas, e esta família atribuída esse cântico. Então vamos aqui ver em detalhe, porque ele está falando consigo mesmo, né? Porque te perturbas dentro em mim, a minha alma, né? Ou seja, está falando consigo. Por que eu estou assim? Pasmo, admirado, confuso, aflito, não estou entendendo nada. E ele dá um receituário aqui que você pode me acompanhar. Primeira coisa, versículo de número 9, ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Ele tinha inimigos, tinha gente que não gostava dele, tinha gente que trabalhava contra ele, havia pessoas que queriam o seu mal. De vez em quando a gente é instado a participar de um amigo secreto, amigo oculto, como alguns chamam. Eu sempre digo o seguinte: o amigo pode ser oculto, agora o inimigo a gente precisa saber quem é.
Porque se a gente não souber quem é, a gente pode estar sendo vítima dele sem o saber. Então, brincadeiras à parte, a gente gosta de até se gabar, dizer, eu não tenho inimigos, o que não significa que alguém não tenha inimizade por você, que alguém não lhe queira causar tropeço, que alguém não está provocando uma situação confusa. Trabalhe, lute, porfie por ser amigo de todos. É parte do nosso testemunho cristão. Você não pode ser o encrenqueiro. Você não pode ser aquele que diz, esse aí, tudo ele é contra, tudo ele dificulta. Que pessoa difícil. Seja esta pessoa afável, agradável, simpática. Agora, isso não é garantia que todo mundo com quem você conviver vai responder com a mesma moeda. Infelizmente, tem gente que responde com a moeda avessa. E olhe, não se surpreenda se exatamente aquelas pessoas a quem você mais se dedicou, foi mais presente, contribuiu até com elas economicamente, por alguma razão, do nada, elas viram a cara para você. Sabe por quê? Elas pensam assim que você tinha obrigação de fazer isso e muito mais. E um dia ou você entendeu que não tinha, ou achou que já tinha feito demais, ou não se deu conta por razões diversas que precisaria dar uma assistência, viram a cara para você. Isso machuca a gente fica magoado. A gente pode recitar com o salmista, minha alma está abatida por isso, está perturbada dentro de mim. Então, é uma realidade inescapável. E ele diz, tem inimigos. Evidentemente que este cenário muito beligerante, que marca a história dos Salmos, porque Israel está cercado de povos de outra cultura, de outra língua, de outro viés filosófico, religioso. Havia muitas guerras. A gente se gaba no país, neste Brasil, que não somos uma nação beligerante, mas há pequenos conflitos aqui, ali e acolá. E tem conflito urbano e conflito rural, mas tem conflito condominial. O lugarzinho difícil da gente viver e conviver é no condomínio da gente mesmo. E essas coisas muitas vezes acontecem. Mas vejam que esse sentimento de dor, de amargura que está no coração do salmista, é acrescido também de enfermidade, porque o versículo 10 diz assim, esmigalham-se-me os ossos. Ele está aqui jogando esta realidade do coração, algo que não é tangível, não está identificado num órgão físico, é uma metáfora, é uma maneira de falar sobre o nosso ser imaterial, mas que resvala, que vai escoando para onde? Para o corpo. Porque coisas da alma também machucam o corpo. Tristeza também traz doença para o organismo. Abatimento de alma pode carrear para doenças muito graves. Algumas delas tumorais. Por favor, eu não estou dizendo que todo problema emocional, físico, emocional, espiritual, acaba gerando tumor aqui, ali e acolá. Me resguardem de dizer uma coisa que seria tola, mas alguns especialistas têm chegado à conclusão que, em alguma medida, isso tem sido também um grave problema. Problemas mal resolvidos dentro de nós vão acabar se tornando enfermidades graves no nosso corpo. Não é só psicossomático, não, como eu tenho dito até recente, tem um componente espiritual além disso. Componente espiritual. E o salmista não deixa de falar isso. Então você começa a construir aqui na sua mente que, quando ele diz assim, minha alma está perturbada, eu estou de fato abatido.
Tem razões, tinha inimigo de um lado, tinha doença do outro, e isto se agravou. Versículo 7, ele entra no detalhe, ele diz assim: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É daqui que Jonas vai buscar expressão para a sua oração, no capítulo 2 do livro que leva o seu nome. Aquela oração do homem que está dentro do grande peixe, e ele chega a uma certa altura e diz assim: todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Literalmente, ele estava no profundo do oceano. Mas às vezes a gente está assim, não estamos dentro da barriga de nenhum grande peixe. Isso aconteceu com Jonas só. Mas a gente está, por assim dizer, fechado dentro de um arcabouço em que a gente pensa que o mundo inteiro está nos sufocando. E daí eu, por faltar uma expressão melhor, estou chamando de um sofrimento atroz. A gente está machucado, doído, e a gente pode fazer coro com o salmista dizendo: todas as tuas ondas e vagas estão passando por sobre mim. Estou sendo amassado, estou sendo triturado. A palavra angústia, usada no Antigo Testamento, ela dá exatamente essa ideia, como que uma pressão oprime a gente, a ponto da gente não aguentar mais. Era esse tipo de sofrimento que o salmista estava passando, o que evidentemente lhe causava uma tristeza profunda. E daí ele dizer no verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. De que você tem se alimentado? É tão bom o desjejum matinal, né? Quebrar as horas em que a gente, por estarmos com sono, não fizemos nenhuma refeição. Lógico, tem aqueles que acordam de madrugada, vão para a geladeira, ver o que tem, né? Alguns gostam de comer até arroz de madrugada, né? Arroz frio, né? Cada um tem o seu paladar, né? Mas o cafezinho da manhã, hein? Eu, pelo menos, se não injetar na veia um pouquinho de cafeína cedo, dali a pouco eu fico todo perturbado. E é lógico que a gente pode fazer as outras refeições do dia normalmente, né? O salmista diz: eu só me alimento de lágrima, eu só consigo chorar. Eu dou uma garfada na boca e não desce, porque as lágrimas estão sendo introjetadas no profundo do meu ser. É uma tristeza profunda. Prefiro até não fazer refeições, porque faz mal, mas você tem que se alimentar. Então aquela mistura de comida com lágrima, um feijão lacrimejado, um arroz empapuçado de tanto que você chora. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Que dor, que aflição. Parece que a gente, quando lê este salmo na carreira e se fixa principalmente no seu coro reiterado, a gente passa despercebido do quadro gravíssimo, triste. E talvez só até aqui onde eu cheguei, vai dizer assim: pastor, isso tem a ver comigo, isso está mexendo comigo. Tem gente que não gosta de mim mesmo. Eu estou doente, um sofrimento que eu não sei a razão, a tristeza se instalou no meu coração, e aí ele passa para uma nostalgia. Nostalgia tem um lado bom, né? A gente lembrar-se de outrora, de tempos idos, fazer até comparações. Aqueles que já são mais vividos podem aqui fazer um retrospecto de décadas pretéritas, dizer: foi bom. Mas olha os moldes, como é que ele apresenta essa sua nostalgia, tanto no verso 4 quanto no verso 6. Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma. Quer dizer, ele está se lembrando que ele está agoniado, ele está triste, ele está chateado. E aí eu lembro como era bom antes, como era gostoso quando a gente, por causa da nossa própria liturgia religiosa, passava com a multidão de povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Que coisa boa era aquilo! E agora não tem mais nada disso. O templo está vazio,
casa de Deus está estragada, ninguém mais comparece, os que vão ali não tem nem coragem de levantar a cabeça. Cadê os gritos de alegria, de louvor, multidão em festa? E aí no verso 6 ele remonta a episódios da história de Israel, lá no Jordão, lá no Hermon, lá no outeiro de Mizar, tantas maravilhas que aconteceram no passado. Então essa nostalgia não é boa. Essa nostalgia crava fundo no coração do salmista, dizendo como foi bom e como é ruim agora. Porque quando a gente faz uma comparação, foi bom lá no passado, mas agora está melhor ainda. Evoluímos, melhoramos. É só uma saudade. Não, bom era antes. Agora está ruim. Agora está triste. Agora está difícil. E ele não deixa de falar da morte. Porque quando ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo, a gente pensa só desse lado, diz, que bom, estou com uma sede de Deus. Aliás, a ênfase desse segundo livro é exatamente essa, necessidade de Deus. Mas veja bem a segunda parte, quando irei e me verei perante a face de Deus. Quer dizer, eu quero morrer, eu quero que os meus dias se encerrem. Eu tenho sede de Deus e eu acho que eu só vou ver Deus quando eu morrer. E é nesse sentido que ele está apresentando. Não é uma experiência com Deus, saber que Deus está aqui entre nós, que Deus conforta, consola, anima, instrui, não. Encerram-se os meus dias, agora eu só tenho olhos para Deus. É o espírito de morte que está perturbando o salmista. Por isso, ele diz no refrão, nos 2 versículos, os 5 e o 11, que ele está abatido e perturbado, e também lá no versículo 5 do capítulo seguinte. É abatimento, é perturbação. Desculpe, eu cansei já você. Eu estou aqui há uns 15 minutos massacrando, batendo, mas eu não poderia deixar de fazer este apanhado do texto, porque em alguma medida Deus fala, o coração desse pregador vai alcançar aqui e ali cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas dores. É de fato profundo abatimento retratado pelo salmista, que pode muito bem ser o meu e o seu abatimento profundo. Dor da alma, coração está preso, amarrado, constrangido. E aí nós precisamos achar caminhos. E nesta curva da nossa exposição, nós precisamos perceber o que é que nós temos para confiar, para nos segurar, que corda nós vamos apanhar, que vai nos tirar desse profundo abatimento. E eu queria aqui registrar algumas coisas que me parecem bastante claras, para que no profundo abatimento nós possamos ser salvos. E a primeira coisa que nós aprendemos é que em profundo abatimento nós somos sustentados pela misericórdia de Deus. No profundo abatimento somos sustentados pela misericórdia de Deus. Versículo 8, depois de apresentar seu sofrimento atroz, sua tristeza profunda, ele usa uma outra conjunção, que é a adversativa, é que muda o cenário. Quando você tem um tipo de junção de um pensamento para o outro e usa este recurso, você está dizendo, o cenário é muito ruim, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Você pode estar em profundo abatimento, mas eu estou convencido que você só não sucumbiu por causa da misericórdia de Deus. E é pela misericórdia de Deus que você está aqui nesta manhã, adorando, louvando, bendizendo o Senhor. Só Ele sabe de que jeito. Você pode até dissimular pela face do seu rosto, pela maneira de se expressar neste ambiente comunitário, mas Deus conhece o coração. E Ele, como ninguém, reconhece que você está em profundo abatimento, mas Ele lhe concede a sua misericórdia. O que é
a misericórdia de Deus. É um atributo divino. Um atributo divino que é comunicável. Nós podemos extrair deste atributo de Deus lições para nós mesmos, né? Para a nossa vida, e podemos aplicar naquilo que nos compete, sermos também igualmente misericordiosos. Mas eu quero olhar da perspectiva de Deus. A palavra misericórdia, da forma como está apresentada aqui, ela é a justaposição de duas expressões. A primeira, facinho de você guardar, porque já dá a ideia de miséria, né? Miseria, pobreza, indigência, viver uma miserabilidade. Então, o que tem a ver da parte de Deus algo com miserabilidade? É porque a outra parte, córdia, vem de cordis, que quer dizer coração. Estamos falando aqui um pouquinho de latim, né? Miseris cordis, miséria, coração. Coração que se inclina para com a miséria, para com o miserável, para com o empobrecido, para com o carente, para com o necessitado. O Deus Todo-Poderoso, em quem não há nenhuma falta, pleno, completo, basta-se a si mesmo. Ele se inclina para aquele em que falta tudo, que está absolutamente vazio, que não tem nada para oferecer, e no entanto, Deus não o despreza, Deus não o olvida. Por mais que o salmista vá dizer na sua exposição, talvez na amargura do seu coração, por que olvidaste de mim? Ou seja, por que é que o Senhor esqueceu de mim? Era o coração dele. Logo à frente diz assim, não, o Senhor não esqueceu de mim. Porque às vezes é assim com a gente, não é verdade? Está tão difícil, está tão pesado. Estão voltando a face contra nós, estão nos caluniando, estamos adoecidos, não nos compreendem, estamos passando por dificuldades diversas. A primeira coisa que nos vem é exatamente essa expressão do salmista: por que te olvidaste, Senhor? Cadê o Senhor? Aliás, duas vezes no Salmo, traz-se a ideia de que Deus esqueceu-se, né? A primeira é ele mesmo dizendo assim: por que o Senhor olvidou? Onde está o Senhor? Cadê o Senhor? Minha alma suspira como as correntes de água a corça deseja, minha alma suspira por ti, e as minhas lágrimas, que são meu alimento, dizem continuamente: cadê o teu Deus? Deus esqueceu de mim. Mas depois, na segunda parte, ele diz assim: os outros também perguntam: cadê o teu Deus? Porque estão vendo o meu abatimento, parece que esse Deus que você confessa, esse Deus que você afirma crer, esse Deus a quem você louva, vai dominicalmente à igreja, esqueceu de você. Eu quero aqui declarar na presença do Altíssimo, diante da sua palavra, no profundo abatimento, nós somos sustentados pela misericórdia de Deus, porque Ele não é um Deus que ouvida de nós. As circunstâncias podem muitas vezes nos levar a esse pensamento, mas o Senhor garante: apesar delas, eu estou inclinado para com a sua miserabilidade. E a miserabilidade é de tal sorte que ela vai nos atingir exatamente na condição mais absoluta em que a gente esteja. Quando Jesus, no seu Sermão do Monte, na sua abertura, apresenta as bem-aventuranças, a primeira delas é: bem-aventurados os humildes, algumas versões usam a expressão pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na língua grega, que é a original do Novo Testamento, há duas palavras para traduzir a ideia do humilde ou do pobre. Existe o humilde e o pobre, que o são numa medida assim de escalonamento da sociedade, né? Essa estratificação social, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Eu diria assim, gente: pobre, classe D e E,
talvez muitos de nós estejamos nessa condição, é a estratificação da sociedade. Mas sabe, mesmo na pobreza econômica que a gente esteja, ainda a gente tem alguma coisinha. Alguma coisinha a gente tem. E não são dívidas, porque dívida todo mundo tem, né? Temos alguma coisinha. Mas há uma outra expressão, em que você pode continuar essa estratificação social até a letra Z. E a palavra ali traduzida por pobre é justamente essa que diz, olha, não tem classificação. Não é C, D, E, F, Z, está abaixo de qualquer cogitação. É o indigente, que se alguém não fizer alguma coisa por ele, ele sequer pedirá, não tem nem fôlego para pedir. E esta é a nossa condição, miseráveis pecadores que somos. Se o Senhor não for por nós, nós não seremos capazes sequer de lhe pedir socorro. É daí que nós extraímos a preciosa doutrina da eleição, porque alcançados pela palavra do Evangelho que nos chama para estar no reino de Deus, é só porque o Senhor, antes da fundação do mundo, nos escolheu para tal. Porque se dependesse da nossa vontade de decidir por Deus, nós nunca decidiríamos. Mas até nisso Ele nos ajuda por sua grande misericórdia. No meio de todo esse cenário drástico, terrível, o salmista diz, contudo, Senhor, Tu me concedes a Tua misericórdia. Eu quero instar com você nesta manhã, a clamar pela misericórdia de Deus, a invocar a misericórdia de Deus, a suplicar que dos altos céus o Senhor tenha misericórdia da sua condição, talvez de saúde, saúde do corpo, saúde da alma, abatimento, perturbação e tudo mais que nós listamos aqui, e a lista não pararia aí, porque certamente você tem as suas próprias dores, e você saiba, o Senhor vai te sustentar com a sua misericórdia, o Senhor não te abandonará. Teus conhecidos, que você nem pode chamar de amigos, familiares, até mesmo irmãos em Cristo, todos em alguma medida podem abandonar você, mas o Senhor não te abandonará. O Senhor estará contigo. O Senhor será o forte braço. Por isso, ao rogar, Senhor, minha alma está abatida, ela se perturba dentro, lá no profundo, mas eu sei que a Tua misericórdia está sobre mim. Mas há uma segunda lição deste salmo que nós precisamos agregar. Porque em profundo abatimento nós somos sustentados pela misericórdia de Deus, mas nós somos instados ao louvor a Deus. Que coisa impressionante! Este é um salmo riquíssimo, este é um salmo profundo, não só do abatimento, mas do levantamento. Abate-se a alma humana e o Senhor o levanta para quê? Para o seu louvor. Nós sempre buscamos no livro de Salmos, ou o salmo inteiro, ou partes deles, versículos que nos inspirem ao louvor a Deus, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. O salmo de ingresso ao templo, né? Chamando o povo para vir servir ao Senhor com alegria, celebrai ao Senhor. Agora, este é um salmo de tristeza, de dor, de profundo abatimento. Nada obstante, o salmista é levado, é motivado, é inspirado e nos insta a todos a louvar a Deus mesmo em profundo abatimento, porque é o coro, já tantas vezes falado, que vai dizer isso. Eu ainda louvarei o Senhor, eu ainda vou apresentar meu louvor a Deus. E há duas coisas que estão colocadas aqui sobre esta decisão, essa determinação do salmista. A primeira em contraponto à nostalgia que ele tinha. Diz, antigamente a gente chegava, louvava o Senhor, adorava o Senhor, multidão em festa, e agora estamos longe disso, mas vai voltar o tempo em que a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Mas há uma outra forma também de nós compreendermos isso, que é exatamente, ainda nesse tempo de dor, ainda no profundo abatimento,
eu vou extrair louvor dos meus lábios ao Senhor. E esse é o desafio da fé cristã. Nós estávamos agora há pouco participando do episódio da despedida do nosso querido irmão Renato. Ali estavam irmãos em Cristo, família. E é interessante quando a gente cantou alguns hinos. E cantamos ali hino da predileção dele, que era sossegai, sossegai, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador? Não se te dá que morramos. Podes assim vir aqui nos ajudar. Pode haver o gênio do mal, pode haver toda a confusão que está em redor, nossa alma está serena, está tranquila, está sossegada. Cantamos esse hino ali no meio da dor, louvamos ao Senhor. Eu tive a oportunidade de ficar olhando, né? Acho que a gente não deve ficar olhando para os outros nessa hora, mas eu fiz questão de ver, né? A neta que teve também uma ministração ali, e os filhos, todos cantaram, embargado, difícil de sair aqui da garganta aquele hino, mas cantaram porque no profundo abatimento o crente é instado a louvar a Deus, e causa espécie mesmo, quando nós estamos oficiando um sepultamento, não aqui só na igreja, mas em tantos lugares que a gente vai, que a gente cante com tanto vigor, né? Já percebeu? Mas o nosso coral vai nos acompanhar, o pessoal está cantando com toda a força da alma. Alguém que não é afeito a esse ambiente, mas você pode ficar cantando. Não é porque quem canta seus males espanta, não. Isso é filosofia popular. A gente canta porque a gente é chamado para louvar a Deus na alegria e na tristeza. A gente é convocado para exaltar o nome do Senhor quando tudo vai bem e quando nem tudo vai bem. Aliás, quando tudo vai mal. Nós somos convocados a adorar ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Louvar o nome do Senhor. Eu o louvarei mesmo na minha dor, mesmo no profundo abatimento. Talvez você nesta manhã, na hora de ver a sua agenda de hoje, é domingo, dia de ir na igreja, pensa, mas eu estou tão abatido, estou tão triste, estou tão cansado. Aí você decidiu vir. E pensou, eu vou lá para receber uma palavra de conforto, uma oração, e sair desse meu ambiente triste. Tudo isso tem lugar. Tudo isso acontece. Fez a escolha certa. Acertou em cheio. Talvez alguns que nos acompanham à distância perderam a bênção de estar aqui nessa hora, poderiam ter vindo, mesmo com a dor, com a luta, com a dificuldade que estejam vivendo. Mas você não veio só para isso, você veio aqui para louvar a Deus, veio aqui para exaltar o seu nome, veio dizer, Senhor, a minha dor, a minha luta é muito grande, mas o Senhor é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ao Senhor nós confiamos no nosso coração, e o Senhor vai conduzir o melhor que nós podemos esperar, vem do Senhor. E é este louvor que exalta, que bendiz o nome do Senhor, que também nos levanta, que nos tira do abatimento, que faz o profundo abatimento não ser nada diante da presença daquele a quem prestamos o nosso culto. No tempo de profundo abatimento, sustentados pela misericórdia, instados ao louvor a Deus, mas por fim, em profundo abatimento, somos movidos à esperança em Deus. De novo o coro. Verso 5, verso 11, e depois também lá no outro salmo, reprisa-se, espera em Deus, espera em Deus. Eu acho que a gente deveria, como crente, usar a palavra esperança.
exclusivamente, sem negociar, para aplicá-la à nossa esperança em Deus. Fico até triste quando vejo que uma palavra tão rica, tão bonita, tão carregada de sentido, seja manuseada, para não dizer manipulada, por interesses de ordem política, institucional, como bordão para interesses tão pequenos, fugazes. Esperança de verdade é só no Senhor. Nós podemos ter expectativas. Aliás, devemos cultivar expectativas. No que tange à nação, devemos sempre porfiar, torcer para que tudo dê certo. Não importa quem esteja de plantão no governo, se gostamos ou não gostamos, autoridades. Vamos, inclusive, orar por elas. Mas em relação a elas, nós só temos expectativas. Esperança eu não tenho nenhuma em governante qualquer. Seja de um lado, seja do outro, seja de lado nenhum. Ou consoante a realidades que estão ao nosso redor, de vida material, vida econômica. Esperança que eu vou melhorar de vida. Se é esperança em Deus, você vai melhorar de vida quando morrer. E eu não acho que é isso que você está dizendo. Eu tenho expectativa de sair desse patamar tão apertado, passar para um outro que vai ser tão apertado quanto o que você está, sabe? Porque aí você vai, vai pensar em outras coisas que você pode ter, possuir. Não pense que é fácil, não. Mas é direito seu. Não há, aqui não vai juízo de valor nenhum. Mas quando a gente fala de esperança, a gente fala como o salmista de boca cheia: espera em Deus, ó minha alma. Minha alma não põe a sua confiança no outro, no cônjuge, no pai, no filho, no vizinho, no pastor, na igreja, na sociedade, no governante, nas circunstâncias, porque estas realidades, elas podem decepcionar você, mais cedo ou mais tarde. A gente espera que não. A gente espera uma família fabulosa, abençoada, mas desde que a nossa esperança esteja no Senhor, e busquemos no Senhor os fundamentos, os pilares para a nossa família, como também para nossos empreendimentos, nossos negócios, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. É por isso que lá do profundo abatimento, talvez tão profundo que foi necessário cavar mais embaixo, não tínhamos chegado ainda no fundo do poço, caímos nele, achamos que já estávamos no profundo, fomos ali com toda a força, tentando sair dali, mas não esperando na misericórdia do Senhor, não louvando ao Senhor, caímos mais fundo ainda. Aí parece que chegamos lá embaixo, não tem mais aonde sair. Aí a gente diz: Senhor, agora eu não espero mais na minha força, não espero mais no meu talento, não espero mais nos meus recursos financeiros, não espero mais no meu sobrenome, não espero mais na minha denominação, apesar dela ser uma bênção na minha vida, eu espero no Senhor. Minha esperança está posta, está assegurada no Senhor. Por isso, no profundo abatimento, e talvez o mais profundo que possamos imaginar, é ali que de repente a gente acende, é movido a esperança em Deus, porque a esperança em Deus, ela nos faz sair do poço mais profundo e ir aos píncaros da glória, e poder vislumbrar as coisas por um outro ângulo. Esse mesmo salmista que vê inimigo de um lado, enfermidade do outro, sofrimento atroz dessa banda, tristeza profunda daquela, nostalgia negativa, morte, abatimento e perturbação, quando ele declara: espera em Deus, ele saiu de tudo isso, e agora ele tem uma outra perspectiva, ele agora tem um outro vislumbre, agora ele sabe nas mãos de quem ele se acha. E este
é o desafio para nós nesta manhã. Reitero o que disse. Qual o grau do seu abatimento? Tão profundo quanto o do salmista? Quase chegando lá? Talvez um pouco distante, mas você não está vendo muita saída. Agarre-se à misericórdia do Senhor. Extraia do profundo do seu coração louvor ao Deus Altíssimo, e para isso que você foi feito. A razão do seu viver é glorificar ao Senhor. E se lance à esperança que nele está, porque ele não falhará. Quando o salmista assim colocou as coisas, espera em Deus, ele é auxílio, ele não se frustrou, porque Deus socorre, Deus auxilia, Deus salva os seus. Curve a sua fronte, vamos orar. Ó Deus, Tu nos trouxeste nessa manhã radiante a Tua casa, para bendizermos, louvarmos o Teu nome, buscarmos a Tua face em oração, mas ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Voz que muitas vezes fica indistinta em meio a tantos sons que nos cercam, tantas vozes dissonantes, mas agora de maneira certeira, Tu nos trazes, ó Deus, a bênção de podermos compreender o Deus que se inclina para conosco, o Deus que nos traz para o sentido da nossa vida, que é louvar-te e bendizer-te, o Deus que infunde em nós a esperança da vida eterna, a esperança do viver sempre contigo, a esperança da alegria da salvação, Senhor. E é com isso que nós saímos desta manhã, aqui da Tua casa, imbuídos. Que isto seja verdade na vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a paz. A maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam agora e para sempre. Amém.